Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as suas devidas anotações. Então, você está acompanhando nosso vídeo e nosso vídeo, né? Vamos hoje trabalhar algumas questões. Então, você vai printar a tela, passar essas informações para o seu caderno e continuar com os seus estudos. Show de bola, turminha? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, né? A nossa temática inicial, soluções. Já falamos que soluções vai ser um tipo de mistura homogênea, onde uma substância tem que ser totalmente miscível, ou seja, solúvel em uma outra, né? Essa outra substância, normalmente, geralmente, vai ser a água. Por quê? A água é conhecida como solvente universal. O que vai se dissolver na água, vamos chamar de soluto, certo? Então, já iniciamos um conceito, o conceito de solubilidade. Uma substância se dissolver na outra. Então, a nossa aula de hoje, vamos continuar falando de solubilidade, do gráfico relacionado a essa solubilidade, que chamamos de curvas de solubilidade, certo? E todos esses conceitos nós vamos trabalhar na forma de exercícios. Vou trazer aqui algumas questões, vamos comentar essas questões, certo? E assim fixar esse conteúdo de solubilidade. Vamos começar fazendo um resumo sobre a solubilidade. Então, existe uma regra para a solubilidade dos compostos, né? Não é possível ter uma solução ou mistura onde os compostos não se misturem. Então, define-se que uma substância polar tende a se dissolver num solvente polar, certo? Uma substância apolar tende a se dissolver num solvente apolar. Chamamos isso de semelhante dissolve semelhante. Semelhante se mistura com semelhante. Polar com polar, apolar com apolar. Note que a água dissolve muitas substâncias. Por esse motivo, a gente costuma chamar a água de solvente universal, certo? Porém, ela não dissolve substâncias apolares. Então, podemos citar como substância apolar os óleos. Então, os diversos tipos de óleo. Então, o óleo é um componente apolar. A sua solubilidade em água será baixíssima. Então, poderemos considerar que a água e óleo não se misturam. Coeficiente de solubilidade, né? Printa a tela, porque você vai precisar desse conceito. É a quantidade necessária de uma substância, geralmente essa quantidade vai ser expressa em gramas, para saturar uma quantidade padrão, né? Essa quantidade padrão pode ser 100 gramas, 1000 gramas, 1 litro. Normalmente, 100 gramas de água, certo? Ou 100 gramas do solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. Em particular, a temperatura influencia muito nessa solubilidade, portanto, vai influenciar nesse coeficiente. Com base no coeficiente de solubilidade, nós vamos ter soluções não saturadas ou soluções insaturadas, né? São sinônimos, contém menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Saturadas são aquelas soluções que atingiram o coeficiente de solubilidade. E soluções supersaturadas, né? Elas, nesse caso, essa solução ultrapassou o coeficiente de solubilidade, certo? Então, vamos lá. Uma substância A vai apresentar uma certa solubilidade em 100 gramas de água a uma temperatura, por exemplo, de 30 graus Celsius. Se a quantidade da substância A, né, dissolvida em 100 gramas de água,
for inferior ao coeficiente, solução insaturada. Se for igual, solução saturada. Se a quantidade dissolvida for superior ao coeficiente, solução supersaturada, certo? E com relação, né, a esse comportamento da solubilidade versus a temperatura, nós podemos gerar um gráfico. E esse gráfico vamos denominar de curva de solubilidade. No exemplo que eu estou trazendo, né, eu tenho a curva de solubilidade para a substância nitrato de potássio. O que a gente observa, turminha? Que o aumento da temperatura leva também a um aumento da solubilidade do nitrato de potássio. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Esse comportamento, né, vai acontecer com muitas substâncias químicas. A maioria das substâncias vão ter um aumento da solubilidade com o aumento da temperatura, né? Mas existem as exceções. Poucas, mas existem. Bom, o gráfico aqui justamente é a curva, é a solubilidade da substância em determinada temperatura, certo? Então, qualquer ponto que esteja na curva da solubilidade, vamos ter uma solução saturada. Qualquer valor inferior, né, qualquer ponto inferior à curva de solubilidade, uma solução insaturada. E qualquer ponto que estiver acima dessa curva, né, desse gráfico, vamos ter uma solução supersaturada. Show de bola, turminha? Agora vamos partir para algumas questões. Olha só. O cloreto de potássio é um sal que, adicionado ao cloreto de sódio, é vendido comercialmente como sal light, com baixo teor de sódio. 18 gramas de cloreto de potássio, né, estão dissolvidos em 200 gramas de água e armazenados em um frasco aberto sob temperatura constante de 60 graus Celsius. Nós temos aqui algumas informações, alguns dados. Olha só. Considere a solubilidade do cloreto de potássio a 60 graus Celsius igual a 45 gramas por 100 gramas de água. Ponto. Turminha, essa informação é o coeficiente de solubilidade. Então, para o cloreto de potássio, o coeficiente de solubilidade é de 45 gramas para 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Então, isso quer dizer que, nessa temperatura, 60 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver até 45 gramas do cloreto de potássio. Pegaram? Qual a massa mínima e aproximada de água que deve ser evaporada para iniciar a cristalização do soluto? Então, vamos aqui à resolução. A questão quer saber qual a massa mínima de água para dissolver 18 gramas de cloreto de potássio. Show? Então, nós temos aqui o coeficiente, certo? Tiramos essa informação da questão. Nós temos a massa total, 200 gramas. Então, olha só, 100 gramas de água, né? Aí, de onde saiu o valor 100 gramas de água? Do coeficiente de solubilidade. Então, 100 gramas de água dissolve 45 gramas do cloreto de potássio. Então, uma certa massa de água vai estar dissolvendo o quê? 18 gramas do cloreto de potássio. Show de bola? Então, nós estabelecemos o que, turminha? Estabelecemos uma regra de 3. Uma regra de 3 simples. Meios pelo extremo. Então, isolando o x, né, que é a nossa massa, é a nossa incógnita, que vai ser o x, ó, 100 vezes 18, dividido por 45, certo? Nós podemos simplificar, ó, 18 dividido por 9 dá 2, 45 dividido por 9 dá 5. Então, em vez de 100 vezes 18 dividido por 45, 100 vezes 2 dividido por 5, né? Então, nós aplicamos aqui, na verdade, nós simplificamos a fração.
Então, 100 vezes 2, 200. 200 dividido por 5, 40. 40 gramas de água. A alternativa correta, a letra C. Ó, aqui, ó, a letra C. Beleza, turminha? Próxima questão. Questão retirada da prova do Enem. Devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos de água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais presentes podem servir de matérias-primas importantes para diversos processos. Nesse contexto, devido à sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método da precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. Vamos continuar. Aí nós temos agora uma tabela, certo? Ó, precisamos fazer a interpretação correta da tabela. Então, nós temos aqui na tabela o quê? Nós temos o soluto, então, os diversos sais presentes na água do mar, certo? Nós vamos ter aqui a fórmula desses componentes, desses solutos, e principalmente nós temos aqui a solubilidade em gramas por quilograma de água. Por exemplo, para o brometo de sódio, a solubilidade é de 1,2 ou 1,20 grama do brometo de sódio para, 1,2 vezes 10 à terceira. 10 à terceira quer dizer 1.000. Então, na verdade, aqui é de 1.200 gramas de brometo de sódio para cada quilograma de água, certo? E assim nós vamos ter outros valores. Para o carbonato de cálcio, a solubilidade vai ser de 1,3 vezes 10 a menos 2. Então, 10 a menos 2 quer dizer que aqui, na verdade, é 0,013 grama do carbonato de cálcio para cada quilograma de água, certo? Então, nós temos aqui, se você está bem atento, nós temos valores muito grandes e valores extremamente pequenos. Vamos à continuação da questão. Suponha que uma indústria objetiva separar determinados sais de uma amostra de água do mar a 25 graus Celsius, por meio da precipitação fracionada, quer dizer, a precipitação por partes. Primeiro um elemento, depois outro e assim por diante. Se essa amostra contiver somente os sais destacados na tabela, a seguinte ordem de precipitação será verificada. Você já observou, atentou que nós definimos a alternativa correta, nós destacamos, certo? Então, por que nós temos como resposta correta a alternativa A? Então, nós temos aqui todas as alternativas. Se você quiser printar a tela, por favor. Aqui nós temos a continuação, certo, das alternativas. As questões do Enem, elas são particularmente grandes, certo? Então, mas não tem problema nenhum. Você leia com calma, basta calma. Leia com calma, anotando todas as informações, destacando as informações, certo? Que você achar que são importantes, e você vai conseguir fazer a resolução sem problema nenhum. Tudo bem? Agora vamos à resolução da questão. Então, eu estou trazendo novamente a tabela, certo? E aqui nós temos a ordem de precipitação. Então, vai precipitar da menor solubilidade para a maior solubilidade. Então, vai precipitar primeiramente, certo? Aqueles sais menos solúveis. Então, aqueles menos solúveis vão estar precipitando primeiramente. E, por fim, os mais solúveis. Então, se você observar, o que vai acontecer? O menos solúvel é o carbonato de cálcio, 1,3 vezes 10 a menos 2. Em seguida, nós vamos ter o sulfato de cálcio, 6,8 vezes 10 a menos 1. Na verdade, é 0,68, certo?
Em terceiro lugar, nós temos aqui dois sais com a mesma solubilidade, ó, o cloreto de sódio e o sulfato de magnésio, 3,6 vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Aí, na sequência, o cloreto de magnésio, 5,41 vezes 10 ao quadrado. E, por último, o brometo de sódio, 1,20 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, a ordem seria, primeiro, o carbonato de cálcio, certo? E o último a precipitar, o brometo de sódio. Então, com isso, nós vamos ter como alternativa correta a letra A. Então, essa sequência aqui é do menos solúvel para o mais solúvel. Beleza, turminha? Vamos a mais uma questão. Curvas de solubilidade, como as representadas no gráfico, né, ao lado, descrevem como os coeficientes de solubilidade das substâncias químicas em um determinado solvente. Essa solubilidade varia em função da temperatura. Então, a curva de solubilidade ela vai relacionar, certo, a temperatura com o coeficiente de solubilidade. Tudo bem? Aí nós vamos ter o comportamento. E interessante que nós podemos, né, juntar, aglutinar, comparar diversas substâncias, como é o caso aqui da questão. Nós temos aqui diversas substâncias relacionando a sua solubilidade. Considerando as informações apresentadas pelo gráfico, assinale a alternativa correta, certo? Então, aqui a gente vai destacar como alternativa correta a letra D. Por quê? Ó? O que diz a letra D? A dissolução do iodeto de sódio em água ela é endotérmica. Então, vamos voltar aqui. Iodeto de sódio, certo? O iodeto de sódio, certo? Está bem aqui, ó, essa linha aqui. Então, o que essa questão, essa alternativa está dizendo? Que ela é endotérmica, ela é favorecida, né, pelo processo endotérmico. O processo endotérmico, certo? É aquele onde há absorção de calor. Então, se eu elevo a temperatura, certo? Eu vou estar favorecendo aquela substância que, na sua dissolução, absorve calor. Então, quanto maior a temperatura, mais calor envolvido, e isso vai facilitar a dissolução da substância. É o caso do iodeto de sódio. Porque, por exemplo, não pode ser a letra A. Ó, todas as substâncias químicas são sais, com exceção da sacarose. Não, se a gente for observar, nem todos são sais, certo? Então, por isso que, por exemplo, aqui nós temos o hidróxido de sódio. Então, nessa comparação, está aparecendo também uma base. Está aparecendo um açúcar, está aparecendo sais, mas também está aparecendo uma base. Então, por isso, não pode ser a alternativa A. Chegamos como resolução a letra D. Por fim, a solubilidade do cloreto de potássio em 100 gramas de água, em função da temperatura, é mostrada na tabela abaixo. Então, nós temos aqui temperatura e a solubilidade, né, do cloreto de potássio. Ao preparar-se uma solução saturada de cloreto de potássio em 500 gramas de água a 40 graus Celsius e posteriormente resfriá-la sob agitação até 20 graus Celsius, o que é correto a gente afirmar, turminha? Olha só, o que vai acontecer? Vai acontecer uma precipitação de 30 gramas do cloreto de potássio. Por quê? Olha só, a solubilidade, a temperatura de 40, é de 40 gramas. Tudo bem? Como nós temos 500 gramas de água, nós temos 5 vezes essa solubilidade. Quando a gente resfriar a 20 graus Celsius, olha só, a solubilidade cai para 34 gramas. Se a gente pegar a diferença de 40 para 34, dá 6 gramas. Se a gente multiplicar por 5, porque por 5 está sendo o volume de água, 5 vezes 6, 30 gramas de cloreto de potássio vai estar precipitando. Show de bola, turminha?
Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!